Chicago-based McDonald's is shutting down its experimental beverage-led restaurant concept after about a year and a half. McDonald's is struggling. The brand is reporting a drop in sales worldwide. They're down by 1%. McDonald's shares have tanked by 15%. Why? Because customers find their burgers too expensive now, and many prefer to eat at home instead. Cosmix opened in Bolingbrook in December 2023. People lined up to try the new food, especially the drinks, which included many more coffee options. Skywatch flew over the restaurant today. Recentemente, o McDonald's registrou sua maior queda nas vendas nos Estados Unidos em quase 5 anos. O recuo de 1,4% nas vendas comparáveis no quarto trimestre foi impulsionado por um breve surto de E. coli e pela cautela dos consumidores com os gastos. Mas o que parecia uma turbulência de mercado rapidamente se transformou em uma crise global. China e Índia, duas das economias que mais crescem no mundo, anunciaram tarifas de até 300% sobre as importações de fast food dos Estados Unidos. E no centro da tempestade está o McDonald's. Por décadas, a rede foi mais que uma marca de hambúrgueres. Tornou-se um símbolo do estilo de vida americano, conveniência, capitalismo e expansão cultural, com presença de Xangai a Nova Delhi. Agora, em 2025, esse símbolo virou alvo. Autoridades de Pequim propuseram taxar todos os produtos associados à marca, de hambúrgueres a embalagens. Em Nova Delhi, legisladores seguiram o exemplo, apresentando as medidas como um ato de independência cultural. Não se trata apenas de batatas fritas e milkshakes, mas de orgulho e poder, de decidir se os ícones de uma nação podem dominar o cotidiano de outra. Enquanto Washington via tarifas como instrumentos de negociação, agora enfrenta um novo tipo de guerra, onde os símbolos culturais são o campo de batalha. O McDonald's, avaliado em 200 bilhões de dólares e com mais de 40 mil lojas no mundo, vê seu futuro na Ásia ameaçado. O impacto é imediato. Preços de Big Macs triplicando em Pequim e famílias indianas repensando o MC Lanche Feliz. Investidores em Wall Street observam bilhões desaparecerem, enquanto as redes sociais fervem em debates. É protecionismo ou nascimento de uma nova ordem cultural multipolar? O que começou como tarifas comerciais está agora testando o soft power dos Estados Unidos. Quando hambúrgueres se tornam armas, a questão não é o jantar, é qual cultura moldará o futuro. A resposta de Washington foi rápida. Horas após o anúncio das tarifas, a Casa Branca entrou em modo de emergência. O presidente Donald Trump foi direto às câmeras, classificando a medida como um ataque ao estilo de vida americano. Assessores correram para elaborar uma resposta. Tarifas de 200% sobre o aço, bens de consumo e eletrônicos chineses. A mensagem era clara. Se atacarem os símbolos dos Estados Unidos, o país responderá atingindo cadeias de suprimentos. Mas o contra-ataque tem custos. Economistas alertam que as novas tarifas podem encarecer produtos essenciais, de telefones a geladeiras, punindo as famílias americanas. Trump, no entanto, manteve sua posição firme. Não cederemos um único centímetro, declarou em rede nacional, cercado por bandeiras e CIOR do setor de aço. Os mercados reagiram com pessimismo. O índice Dow Jones caiu 500 pontos em um único dia. Produtores agrícolas e montadoras temem um novo ciclo de retaliações. E a grande dúvida permanece. Vale a pena arriscar o comércio global para proteger uma rede de hambúrgueres? O choque seguinte veio da Índia. Enquanto Washington se preparava para lidar com a China, vazamentos do Ministério do Comércio indiano indicaram planos semelhantes. O país, com mais de 80 lojas do McDonald's só em Mumbai, estuda restrições às importações ligadas a insumos de carne, laticínios e embalagens. O objetivo é fortalecer marcas locais e reduzir a influência estrangeira. Mais que uma política econômica, é uma declaração cultural. Ao alinhar-se à China, a Índia demonstra disposição de cooperar estrategicamente para conter o domínio cultural dos Estados Unidos. Analistas descrevem o movimento como um teste de poder, um experimento para ver até onde duas rivais históricas podem ir unidas. As consequências seriam devastadoras. A Ásia responde por mais de um terço do crescimento do McDonald's, e uma reação coordenada poderia apagar bilhões do valor da empresa. O impacto social também é visível. Para muitos indianos, deixar de consumir MC Lanches tornou-se um ato patriótico. Enquanto isso, outros países seguem o mesmo caminho. O Brasil avalia novas restrições inspiradas na China. A Rússia comemora o colapso do império do hambúrguer como vitória cultural, e a África do Sul discute soberania alimentar. O bloco dos BRICS agora parece unido, exibindo poder coletivo. Juntos, representam 40% da população mundial e um terço do PIB global. A Europa observa com apreensão. França e Alemanha, dependentes das cadeias de suprimentos americanas,
temem o impacto de uma ruptura, enquanto o sul europeu defende moderação. Bruxelas tenta manter neutralidade, mas internamente o bloco está dividido. Se os BRICS avançarem e a Europa se afastar dos Estados Unidos, o McDonald's pode enfrentar não apenas uma recessão, mas uma crise de legitimidade, um questionamento sobre o próprio alcance da cultura americana no mundo. Porque quando hambúrgueres se tornam símbolos, a questão não é apenas se o McDonald's sobrevive, mas se o próprio domínio cultural dos Estados Unidos se mantém. As ondas de choque não pararam em Pequim ou Nova Delhi. Elas atingiram o coração dos Estados Unidos. O McDonald's não é apenas uma rede de fast food, é também um dos maiores compradores de produtos agrícolas americanos. Carne bovina do Nebraska, batatas de Idaho e laticínios de Wisconsin sustentam uma cadeia que agora se vê em risco. Para os agricultores que já haviam enfrentado as guerras comerciais de 2018, esse é um pesadelo que se repete. Bilhões em contratos parecem prestes a desaparecer da noite para o dia. No final de agosto de 2025, os lobbies agrícolas entraram em alerta máximo. A Federação Americana de Agências Agrícolas alertou que a perda de acesso à China e à Índia, dois dos mercados de crescimento mais rápido, poderia reduzir a renda agrícola em 2 dígitos. Pecuaristas prevêem excesso de oferta, enquanto produtores de batata se preparam para estoques encalhados. Um líder agrícola resumiu bem: quando o McDonald's espirra, todos nós pegamos pneumonia. A pressão também atingiu os fornecedores. Empresas de embalagem em Ohio, de logística em Illinois e processadores de laticínios em Minnesota dependem diretamente da rede global do McDonald's. Se as tarifas sufocarem o mercado asiático, fábricas perderão volume, trabalhadores perderão turnos e cidades inteiras perderão arrecadação. O que começou como uma disputa corporativa no exterior virou uma crise de empregos doméstica. Então veio a carta. Fontes próximas à empresa confirmam que executivos do McDonald's enviaram um aviso reservado à Casa Branca. Se os mercados chinês e indiano colapsarem, a empresa poderá perder dezenas de bilhões em valor de mercado, impacto que se espalharia por Wall Street, atingindo fundos de pensão, ETFs e pequenos investidores. Em poucos dias, analistas do JP Morgan e do Goldman Sachs classificaram as ações do McDonald's como de alto risco. O temor não era apenas sobre hambúrgueres, mas sobre um possível contágio financeiro. A pressão política aumentou. Lobbies agrícolas exigiram subsídios e parlamentares de estados rurais pressionaram Trump por uma solução. Mas, com a inflação em alta e as eleições de meio de mandato se aproximando, a Casa Branca estava encurralada. Apoiar o McDonald's significava ser acusado de proteger grandes corporações. Ignorar a crise poderia provocar uma revolta rural capaz de abalar estados inteiros. Já não era mais uma questão comercial. Era uma crise doméstica que misturava fazendas, fábricas e mercados financeiros. Enquanto isso, uma nova frente se abria: a guerra de propaganda. Na China e na Índia, o conflito se estendeu às telas. Em Pequim, a televisão estatal passou a retratar o McDonald's como símbolo da invasão cultural ocidental. Cada hambúrguer era descrito como prova da arrogância americana, cada MC Lanche feliz como erosão da identidade chinesa. A mensagem foi direta e viral. Hashtags pedindo boicotes dominaram as plataformas Weibo e Douyin, acumulando bilhões de visualizações. Vídeos de jovens jogando batatas fritas do McDonald's no lixo se espalharam rapidamente. Influenciadores promoveram alternativas chinesas com slogans patrióticos, reforçando uma mensagem que ia além da propaganda. Comer sob os arcos dourados já não era visto como um simples prazer, mas como traição ao orgulho nacional. Na Índia, a narrativa tomou outro rumo. Empreendedores aproveitaram a oportunidade. Startups de fast food locais, como a Burger King, lançaram hambúrgueres de paneira apimentados como resposta patriótica ao Big Mac americano. Campanhas publicitárias exaltavam o consumo local. Compre comida indiana, apoie a comida indiana. A adesão foi espontânea, impulsionada por uma juventude que deseja definir sua própria identidade cultural. Governos em Pequim e Nova Delhi colheram os frutos políticos. Na China, a campanha deu legitimidade ao plano tarifário de 300%, retratando-o como defesa da soberania nacional. Na Índia, o apoio popular transformou medidas potencialmente impopulares em símbolos de orgulho. O que começou como um debate sobre tarifas se tornou um movimento de massa, alimentado por memes, hashtags e o poder da psicologia coletiva. As consequências ultrapassam a cultura. Cada cliente que passa em frente a um McDonald's em Xangai ou Mumbai representa uma venda perdida, uma queda na receita e uma rachadura na confiança de Wall Street. E à medida que essas narrativas se espalham, enfraquecem não só uma empresa, mas a própria capacidade dos Estados Unidos de projetar influência por meio de suas marcas.
Porque, quando os hambúrgueres se transformam em linhas de batalha, a verdadeira questão não é se o McDonald's conseguirá se adaptar. É se o poder brando dos Estados Unidos sobreviverá à geração do boicote. A história não termina com tarifas. Termina com uma pergunta. China e Índia, juntas, com mais de 2 bilhões de habitantes, transformaram uma rede de fast food em um campo de batalha geopolítico. Sua ação é mais do que um golpe econômico. É um desafio direto ao alcance cultural americano. O McDonald's, por muito tempo símbolo de conveniência e consumo, agora é palco de uma disputa que envolve imagens, hábitos e orgulho nacional. Em Xangai, um hambúrguer virou teste de lealdade. Em Mumbai, um MC Lanche Feliz virou debate sobre identidade. E em Washington, formuladores de políticas percebem que a guerra comercial se transformou em algo maior, uma guerra simbólica. Especialistas alertam que este pode ser apenas o primeiro capítulo de uma era em que ícones culturais, de logotipos a filmes, esportes e comida, se tornam armas em disputas de poder. Cada hashtag, cada escolha de consumo, cada boicote reverbera além das praças de alimentação. Se o McDonald's, uma empresa avaliada em quase 200 bilhões de dólares, pode ser abalado por pressão política coordenada, o que dizer das demais marcas globais? Se o poder brando pode ser tributado, restringido e rebatizado como interferência estrangeira, como os Estados Unidos manterão seu alcance? No fim das contas, esta história não é apenas sobre comércio. Trata-se de uma mudança no equilíbrio global de poder, expressa nas escolhas cotidianas de bilhões de pessoas. O McDonald's pode sobreviver, pode se reinventar, mas nunca mais será apenas sobre comida. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.